Muitos pais agem no impulso e tomam atitudes precipitadas ou saem dando bronca nos filhos sem se inteirar da situação. Isso já aconteceu ou acontece frequentemente com você? Eu já cometi esse erro muitas vezes, principalmente com a minha filha mais velha. Mas eu conseguia alcançar um estado de grande equilíbrio. Não quer dizer que eu esteja perfeito e que eu não me desequilibre ainda, mas eu consegui fazer um grande progresso. E se você quiser descobrir como eu consegui isso, então me acompanhe nesse vídeo. Porque eu estou gravando uma série de vídeos falando sobre os erros que nós pais cometemos na educação dos nossos filhos. E neste vídeo eu vou falar sobre o erro número 9, que é não escutar os filhos. Isso acontece quando uma situação ocorre, por exemplo, a TV estragou, a TV não liga mais, ou algum outro fato aconteceu, e os pais se precipitam e pressupõem que foram as crianças as responsáveis. E aí já viu aquela cena, né? Se aconteceu com você, você deve saber. Chama as crianças e já sai dando sermão, para não dizer xixi, fica feio dizer xixi no vídeo, e nem sequer eles param um pouco para escutar as crianças, para ouvir a versão delas sobre os fatos. E algumas vezes a mãe ou o pai tomam uma decisão precipitada, no calor da hora, com as emoções afloradas, e é aquele tipo de decisão que geralmente os pais acabam se arrependendo e voltando atrás. Que feio, fica feio. Mas pensa na confusão que isso gera na cabeça das crianças. Se você está agindo desta forma com os filhos, é melhor você começar a reavaliar com urgência essa questão e tratar de exercer o seu autocontrole, o seu equilíbrio emocional. E se você acha que isso não causa grandes danos na vida e no seu relacionamento com seus filhos, o que eu vou te falar agora vai fazer todo sentido para você e você vai querer começar a agir imediatamente. Então, preste bem atenção nessas terríveis possibilidades que eu vou falar nesse vídeo. E a primeira delas, a criança que não é ouvida, ou que ela não tem vez, não tem voz para se expressar, ela pode começar a ocultar os fatos, ela pode começar a mentir para você. Por quê? Porque ela sabe que você, mãe, ou você, pai, não está interessado no que ela tem para dizer. Segunda questão, a criança pode se tornar medrosa ou introspectiva, com medo de ser agredida verbal ou fisicamente em alguns casos. Você mesmo, você tem vontade de falar com alguém que não deixa você falar, alguém que te sufoca, alguém que não permite que você se expresse? Eu não, nem um pouco, ó. Quero distância desse tipo de pessoa. Uma outra questão é, a criança ela pode se tornar cada vez mais rebelde, intolerante com as outras pessoas, porque elas começam a agir pela raiva, porque a criança está dando aquilo que ela recebeu. Uma outra questão, com o tempo a criança pode passar a não escutar os pais. Ela apenas ouve e diz que concorda, e depois acaba fazendo outra coisa, ou até não fazendo aquilo que ela combinou com os pais. Outra ainda, está anotando aí? Uma criança que não é ouvida, ela tem a autoestima duramente afetada. Ela sente que não é querida, ou que ela não é amada, ela não se sente importante. Uma outra consequência danosa é o sentimento de pertença, o sentimento de pertencimento é também afetado. A criança, quando não é ouvida, ela não se sente parte do grupo, ela não se sente parte da família, ela se sente excluída. Meu Deus, agora eu joguei a farofa no ventilador. Mas olha pelo lado bom. Você assistiu o vídeo até aqui, e isso que eu falei, por mais duro que tenha sido, trouxe a você consciência. E se o chapéu serviu, você pode começar a agir agora mesmo, se você quiser. Olha só, na minha vida de pai e educador, eu mudei muito as minhas atitudes e os meus comportamentos sempre que eu reconhecia que eu podia melhorar. E por quê? Por que eu fiz isso? Porque foi uma promessa que eu fiz a mim mesmo quando a minha filha Jéssica nasceu. E essa é a âncora que eu usei, que eu uso até hoje, para ter força para mudar e para ter principalmente a humildade para pedir perdão para as minhas filhas
sempre que necessário. Não sei se você conhece um pouco da minha história, mas eu fui pai muito cedo, eu fui pai com 20 anos. E naquela época, como eu costumo dizer, era 1992, eu não tinha onde cair morto. E aí, quando chegou a hora da minha filha nascer, eu levei minha esposa para um hospital público, um hospital do SUS. E daí o médico de plantão me chamou e me disse que era um parto de risco e que ele teria que escolher entre salvar a mãe ou salvar a criança. Imagina o que é isso para um jovem de 20 anos. Eu rezei, eu pedi a Deus que a minha filha sobrevivesse, nascesse com saúde, eu pedi que as duas sobrevivessem, a mãe e a filha. E eu lembro que naquela época eu fiz uma oração e eu pedi e prometi, nesse momento eu fiz aquela promessa que eu falei, que eu seria o melhor pai que eu poderia ser, que eu iria me esforçar, que eu iria me dedicar e que eu iria estudar o que fosse preciso para conhecer cada vez mais as crianças, para que eu fosse o melhor pai, um pai melhor que eu poderia ser para minha filha. Então é isso que eu quis dizer, eu tenho uma motivação para fazer isso. Qual é a sua motivação? Então agora anote aí, porque eu vou falar sobre uma técnica muito simples que eu usei e ainda uso para evitar agir no impulso ou falar coisas que eu possa me arrepender depois. E vamos combinar o seguinte, você experimente usar essa técnica e depois me conte os resultados. Combinado? É a técnica chamada pare, olhe e escute. É aquela mesma regra que você usa para atravessar com segurança o trilho do trem, a estrada de ferro. Se você observar, para quem tem estrada de ferro próximo aí da casa, ou quando for viajar, tem que ser uma estrada de ferro. Tem uma plaquinha escrito pare, olhe e escute. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Então, frente a uma situação de conflito, antes de falar ou antes de agir, você vai seguir essa regra, esses 3 passos simples. E o primeiro é pare. Quer dizer, não haja, não fale, apenas respire. Faça 10 respirações profundas, contando cada respiração. A respiração vai servir para equilibrar suas emoções, vai dar uma arejada no seu cérebro, a razão começa a tomar conta e você não vai agir no impulso. Então, o pare é apenas você não agir, não falar, apenas respirar para se reequilibrar. Depois, olhe. Observe com carinho. Olhe com carinho para a criança. É seu filho, é sua filha. Considere que ela está aqui para aprender. Ela está confiando que você vai protegê-la e vai orientá-la. Então, esse segundo passo é, depois que você parou, apenas olhe, apenas observe o seu filho ou a sua filha com carinho. E depois, escute. Ouça com atenção o que a criança tem a dizer. Não interrompa ela, deixa ela falar. Depois, pergunte calmamente o que você quer saber. Sem julgar, sem fazer suposições, pressuposições, seja atencioso. Aí sim, depois de usar essa técnica, se você já estiver equilibrado, tome a atitude ou a decisão que você achar coerente. No Método Educação Luz, que é um programa online, onde eu oriento mães e pais sobre como educar os filhos, como educar crianças da nova era, tem um módulo específico para equilíbrio dos pais. E por quê? Porque muitas vezes nós ficamos desequilibrados e nós precisamos e nós também merecemos nos reconectar com a nossa fonte maior, com a nossa missão, nos reconectarmos ao amor que nós temos pelos nossos filhos, embora algumas vezes a gente haja diferente desse estado de amor que nós temos por eles. E as nossas crianças precisam de pais equilibrados. Você entende agora a dimensão e a importância da sua missão como mãe ou como pai? Eu sou Jonas Antunes Ramos, do site Meditação para Crianças, criador do Método Educação Luz e da Academia de Pais, onde eu oriento pais sobre como educar as crianças da nova era, as crianças de hoje. Bem, se você gostou do tema que eu abordei nesse vídeo, se você gostou das dicas que eu dei, então agora faça o seguinte, se estiver assistindo no Facebook, clique em curtir no vídeo, curta a página Meditação para Crianças, compartilhe o vídeo com quem você quiser,
Comente o vídeo, coloque o nome de outros pais, outras mães e que você considera que podem aproveitar esse conteúdo. Se você estiver assistindo no YouTube, clique em gostei ou não gostei, comente o vídeo, assine o canal para receber avisos sobre novos vídeos que eu vou publicar. Mas se você quiser ir mais a fundo nesses temas de meditação para crianças e de educação de filhos, de crianças da nova era, das crianças de hoje, clique no link que tem aqui acima ou aqui abaixo desse vídeo e se inscreva na minha lista VIP. É só informar o seu e-mail, é rápido e é gratuito. Então, por hoje era isso. Como dizia aquele grande sábio, Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Acabou, pessoal!